Paz do Senhor, irmãos. Murilo perguntou para mim assim, mãe, você está nervosa? Nossa, me deu um negócio ali que eu tive que correr lá e comer um pedacinho de pão. Não sabia se era fraqueza ou se era nervosismo. Mas, amém, glória a Deus, porque, assim, é uma responsabilidade muito grande nós ministrarmos a palavra do Senhor. E engraçado que o pastor estava falando algumas coisas aqui, e eu falei assim, meu Deus, o pastor parece que está adivinhando aquilo que eu quero falar, mas é Deus testificando. É o Senhor testificando aquilo que Deus colocou no meu coração, Ele mesmo, porque eu venho falando, Senhor, eu não quero falar de mim, eu não quero expressar a minha opinião, porque a minha opinião ela não conta. O que conta é a palavra do Senhor. E eu venho pedindo muito, Senhor, Espírito Santo, esteja comigo, Espírito Santo, na minha disposição, que eu tenho de estar aqui, porque o Senhor me chamou, e na minha fraqueza, me ajuda, porque eu preciso do Espírito Santo, nós precisamos do Espírito Santo. E assim, o que o Senhor colocou no meu coração foi sobre a autoridade espiritual. Lucas 10, versículo 19. Pode colocar, Juju. Lucas 10, capítulo 19, o Senhor fala para a gente sobre autoridade. Ele fala que Ele nos deu poder, Ele nos deu autoridade. Algumas versões falam sobre poder, outras versões falam sobre autoridade. Mas o que é poder? Poder é ousadia, poder é coragem, e autoridade é você ser revestido desse poder. Autoridade é aquilo que o Senhor te deu. Então, o Espírito Santo, o Senhor, Ele fala assim, eis que vos dou poder, eis que vos dou autoridade. Isso é Jesus falando para nós. Isso é Jesus falando para a igreja, olha, eu estou dando poder a vocês, antes que eu vá, eu estou revestindo vocês de poder, eu estou revestindo vocês de autoridade, para que vocês vão, para que vocês expulsem demônios, libertem cativos, curem enfermos, ensinem a minha palavra, falem de mim, para que vocês estabeleçam o reino de Deus aqui na terra, para que vocês comecem a estabelecer o reino de Deus no seu coração. E o reino de Deus, ele vem o quê? Se expandir entre as pessoas, se expandir entre as nações. Então, o Espírito Santo nos deu esse poder. O Espírito Santo, ele nos deu essa autoridade. Não está conseguindo sair direito, não. Não tem problema, não. Pode deixar do jeito que está mesmo. Aí você pode ir passando. E o que é autoridade? Autoridade é um poder delegado. Então, o Senhor, Ele delegou esse poder para mim e para você. Jesus, Ele nos delegou, Ele nos deu esse poder, essa capacidade, essa autorização, essa determinação de se fazer obedecer. Eu vou expulsar demônios, o inimigo ele vai me obedecer, porque eu tenho poder no nome de Jesus, eu tenho autoridade no nome de Jesus. Pode ir passando, Juju. Aí, autoridade, direito ao poder de ordenar, de atuar, de se fazer obedecer. E autoridade espiritual. A autoridade espiritual, irmãos, é uma patente dada pelo Senhor. Então, Jesus deu para mim e para você uma patente, uma permissão. Ele compartilhou comigo, com você, essa autoridade, essa patente, essa ordem. Vá, dê frutos, vá, frutifique. Vá, eu estou te mandando, faça aquilo que eu te mando, me obedeça, porque a igreja ela precisa se levantar, a igreja ela precisa guerrear, a igreja ela tem poder, nós temos poder de guerrear, nós temos poder de marchar na autoridade do Senhor, na autoridade do nome de Jesus e no poder do Espírito Santo de Deus. Porque não é na minha força, não é na sua força, mas é na força do Senhor. E quando nós entendemos isso, quando nós compreendemos, quando nós temos essa percepção espiritual, que existe um poder dado para a igreja, que existe um poder dado para mim e para você, nós vamos viver coisas sobrenaturais nas nossas vidas. Nós vamos viver o sobrenatural do Senhor. Nós vamos sair da mesmice. Nós vamos sair daquela mediocridade, nós vamos deixar de ser aquele cristão raso, aquele cristão superficial, mas aquele cristão que vive um relacionamento, um aprofundamento com o Espírito Santo de Deus. Porque tudo é pelo Espírito. Olha bem, Jesus, ele foi batizado com 30 anos de idade.
Exerceu seu ministério 3 anos. Mas Jesus, ele só começou o seu ministério depois que ele recebeu o poder do Espírito Santo. E nós também, nós já recebemos, nós já fomos selados com o Espírito Santo. Nós temos esse poder, porque a palavra do Senhor fala: eis que vos dou poder e autoridade. Mas às vezes eu fico pensando assim, quando o Senhor ministrou no meu coração, eu queria, sabe, ficar quietinha aqui assim, mas eu não consigo. Quando o Senhor estava ministrando no meu coração, essa questão do poder, da autoridade, mas eu falei assim: Jesus, por quê? Por quê? O que está acontecendo com a igreja? O que está acontecendo com a igreja brasileira? O que está acontecendo com o povo de Deus? Que nós não temos visto esse exercício da autoridade. O Espírito Santo, ele ministrava no meu coração que nós temos pico de autoridade. É claro que tem as suas exceções. Quando eu falo nós, a igreja no geral, tá, irmãos? Porque nós vemos que tem irmãos que têm uma autoridade e que vão e estão no poder do Espírito Santo. Mas, no geral, nós vemos que existem pessoas, irmãos em Cristo, que eles têm picos de autoridade. Eles têm lampejos de autoridade. Aí, um dia, ele está bem, um dia ele acorda cheio de autoridade: hoje eu vou expulsar esse demônio que está na vida do meu filho, esse demônio do vício da internet, esse demônio do homossexualismo, hoje eu vou expulsar esse demônio que está aqui dentro da minha casa querendo fazer arruaça. Aí no outro dia, está fraquinho, outro dia não consegue nem levantar a voz direito, outro dia não consegue orar, outro dia não consegue falar. Mas o Senhor, irmãos, Ele quer de nós constância. O Jesus, Ele quer da gente constância, Ele quer que a gente levante todos os dias, e marche, e guerreie, e fale, e tenha autoridade, e fala no nome de Jesus: eu não me conformo com isso dentro da minha casa, no nome de Jesus isso aqui vai sair de dentro da minha casa. Quem assistiu aquele filme Quarto de Guerra? Aquele filme, no final do filme, aquela mulher, ela sai no lado de fora ali, e ela fala assim: Satanás, eu não te dou autoridade para entrar dentro da minha casa. Quem manda dentro da minha casa é o Espírito Santo de Deus. Quem manda dentro da minha casa é o Senhor. Você não tem vez aqui. A minha família é de Jesus. O meu esposo é de Jesus. Os meus filhos são de Jesus. Os meus pais são de Jesus. E quantos de nós estamos precisando fazer isso dentro dos nossos lares? Nós temos nos levantado dentro da nossa casa e feito isso dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, declarado, falado para o Senhor: Senhor, a minha casa é do Senhor, os meus filhos são do Senhor, o meu esposo é do Senhor, tudo que tem aqui foi o Senhor que me deu, é do Senhor. Satanás, sai! Você não tem vez dentro da minha casa, porque quem manda aqui é Jesus, porque quem manda aqui é o Espírito Santo de Deus. Mas nós vemos hoje coisas diferentes. Se você for olhar no geral, quantas famílias dentro da igreja, quantas famílias que se dizem cristãs, vivendo problemas, porque às vezes o pai e a mãe não têm autoridade sobre os filhos, não tem autoridade dentro da sua casa, não é revestido pela palavra de Deus, não é revestido pelo capacete da salvação, porque declarar a armadura de Deus é lindo demais. Mas nós temos que revestir a nossa mente realmente com o capacete da salvação. Dar ouvidos àquilo que Jesus fala. Dar ouvidos àquilo que Deus manda fazer. Não dar ouvido à minha voz ou à voz do inimigo. E muitas vezes a gente se vê dentro das nossas casas impedido de atuar, impedido de agir, porque nós estamos preocupados com outras coisas, nós estamos fazendo outras coisas e estamos nos esquecendo do prioritário, estamos esquecendo do primordial, que é a nossa família, a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela, a salvação dos nossos, a salvação dos nossos vizinhos, a salvação de toda a nossa parentela, a salvação dos nossos amigos de trabalho, de todos. Muitas vezes não temos exercido a autoridade que Deus nos dá, por causa de quê? Por causa de distrações. Aí eu falei para Jesus: Jesus, mas e o quê? Irmãos, eu estava assim, falando com o Senhor e veio logo na minha mente a palavra: você quer ter autoridade? Renúncia, submissão. Mas isso nós sabemos. Nós já sabemos que precisamos renunciar ao mundo, renunciar às coisas do mundo, porque a palavra do Senhor diz que nós temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça. Lá em Colossenses 3:1, o Senhor fala assim,
buscai as coisas que são de cima, as coisas que são do alto céus. Nós já sabemos, nós estamos cansados de ouvir, cansados não, porque a palavra de Deus, ela tem que ser pedagógica, né, didática, a gente tem que estar ouvindo sempre. Mas nós ouvimos sempre, é sempre falado, olha, temos que renunciar. Quer ver as bênçãos de Deus? Renuncie. Quer ver o agir de Deus? Renuncie. Renuncie aquilo que Deus está mandando você fazer. Submissão. Submissão à palavra de Deus, submissão à autoridade, submissão ao pai, submissão à mãe, submissão, às vezes, até a um irmão, que é necessário a gente ser submisso a um irmão, a um líder. Submissão. Renunciar e ser submisso. Nós já ouvimos tanto sobre isso. Tanto. Irmãos, eu quero falar uma coisa para vocês. Não é o que fazemos, nem o que pensamos, mas o que frutificamos. É o que frutificamos que vai contar. Que vai contar na nossa vida, que vai contar no meio da nossa família. Nós já sabemos tudo isso. A Bíblia diz assim, lá em Oséias, que o povo, ele perece por falta de conhecimento. Mais uma vez eu estava pensando, Senhor, mas ultimamente nós temos ouvido tanta palavra. Aqui no Brasil nós não temos esse problema. É Facebook, é Instagram, redes sociais, YouTube, tantas pregações, tantas pessoas falando de Jesus, falando de Deus, e na igreja. A gente está sempre envolvido em Deus, sempre envolvido com a palavra, sempre envolvido com as coisas do Senhor. Então é o quê? Porque a gente sabe da renúncia, a gente sabe da submissão, nós sabemos que nós temos que viver para Deus, viver para o Senhor. Mas o Senhor falou, não é o que vocês fazem, não é o que vocês pensam, não é o tanto que vocês estão envolvidos nas coisas, isso não é ruim não, isso é bom, porque nós como corpo de Cristo, igreja do Senhor, nós temos que estar juntos, nós temos que estar reunidos. O corpo ele tem que estar junto, o corpo tem que estar reunido para celebrar o Senhor, mas é o frutificar. E muitas vezes nós não estamos exercendo autoridade espiritual, ousadia dentro da nossa casa, ousadia dentro do nosso lar, porque nós não frutificamos. Nós não mostramos realmente que a videira é Jesus e nós somos os ramos desse Jesus. Nós somos os ramos desse Senhor, e esse Senhor que morreu por nós, Ele nos deu autoridade, Ele nos deu poder, e Ele falou assim comigo, chega, está na hora da igreja levantar, está na hora da igreja marchar, não é só o pastor não, não é só o líder não, é a igreja toda, é pai, é mãe, é filho, é adolescente, é jovem, é todos, está na hora da igreja marchar, está na hora da igreja levantar, as coisas estão difíceis, e a tendência é ficar pior, e nós não vamos ficar parados? Nós vamos ficar parados esperando as coisas acontecer? Não. Nós vamos marchar, nós vamos caminhar, nós vamos orar, nós vamos buscar, nós vamos jejuar, nós vamos vir na oração, nós vamos vir na vigília, nós vamos vir na tarde da vitória, nós vamos orar dentro da nossa casa, vamos orar dentro do nosso lar, vamos botar o demônio para sair em retirada de dentro da nossa casa, da vida dos nossos filhos. E as distrações? Aí o Senhor falou comigo, as distrações têm atrapalhado muito a vida dos meus filhos. As distrações. Quer exercer autoridade? Cuidado com as distrações. Irmãos, e vou falar uma coisa para vocês, a tentação ela é boa. A tentação, ela vem como um banquete, ela vem para você com uma coisa boa, e às vezes você se deixa cair porque não vigia, e você acha que é uma coisa boa para a sua vida, e lá na frente você vai ver que não é. Eva, lá no jardim do Éden, Satanás mostrou para ela o quê? A fruta, a árvore mais bonita, a fruta mais bonita, o que ela fez? Ela caiu, por causa de quê? Do desejo dos seus olhos, os seus olhos, o desejo dela, o desejo dos seus olhos, e levou Adão a pecar também. Aí ofereceu para Adão, Adão também caiu. Eles caíram numa coisa que parecia boa e gostosa. Eles caíram porque eles falaram assim, não, eu vou ter mais conhecimento que Deus, eu vou aprender, porque Satanás contou uma mentira para eles. E eles acreditaram numa mentira, na mentira de Satanás, em vez de acreditar na voz de Deus, que falou que era para eles não comerem.
Então, eles acreditaram numa mentira. Quantos de nós estamos acreditando em mentiras, achando que é verdade de Deus? Quantos de nós? Vem uma coisa boa, vem algo bom, algo desejável aos seus olhos. Não, isso é de Deus porque isso é bom. Nem sempre. Deus, Ele quer dar coisas boas para nós, sim. Jesus quer que tenhamos uma vida em abundância, sim, mas vigia. Porque aquilo que vem para você, que te afasta do Senhor, te afasta do caminho do Senhor, te afasta da tua família, te afasta de viver em comunhão com Deus, te afasta de estar em comunhão com a tua família, cuidado, vigia. 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 Porque para Adão e Eva foram coisas boas que eles viram. Mas olha o que aconteceu com os dois. Foram expulsos do jardim do Éden. Então, nós temos que tomar cuidado com as distrações que vêm até nós. A distração da internet, das redes sociais. As distrações do mundo. Aquilo que a gente acha maravilhoso, aquilo que a gente acha bonito. As distrações dos lugares onde a gente vai. A distração do trabalhar demais. Irmãos, tudo é equilíbrio. A nossa vida ela tem que ter um equilíbrio. Um equilíbrio. Tudo que é demais não é bom. Às vezes o pai de família, ele trabalha tanto, ele trabalha tanto, ele trabalha tanto, porque ele quer ganhar, ele quer ter isso, ele quer ter aquilo, e que ele quer mais, ele quer mais, e quer mais, e Satanás vai jogando aquelas coisas na frente dele ali, aquelas coisas bonitas, e ele não está vigiando. Mas aí ele está afastando da família, ele está se afastando da esposa, ele está se afastando dos filhos, ele está se afastando do Senhor. Vigia. Trabalhar é bom, trabalhar é necessário, trabalhar é preciso, mas vigia, se você não está demais. Contudo, dormir demais, está na internet demais. Às vezes o Senhor fala ao seu coração, eu quero que você, nesse momento, você vai ler a Bíblia. Aí você para na frente da televisão, aí está passando uma série, a televisão está ligada, está passando uma série, não, eu vou ver essa série. Não parece bom? Não é gostoso? Mas o Senhor tinha pedido para você fazer o quê? Ler a Bíblia. Mas a série ela é mais interessante. A série é melhor. Mas o Senhor mandou você ler a Bíblia. Aí você se distrai com aquela série de televisão. Você se distrai com o Facebook. Você se distrai com querer ganhar. Você se distrai com as coisas do mundo, com os prazeres do mundo. E esquece do mais importante, que é o Senhor, que é a palavra, que é a sua família. Nós precisamos exercer a nossa autoridade. Nós temos que ter certeza de que nós temos essa autoridade nas nossas mãos, mas nós precisamos ter cuidado com aquilo que o inimigo está colocando nas nossas mãos, e nós estamos achando que é Deus e não é Deus. Irmãos, Deus, Ele nos prova. A prova do Senhor sempre vai machucar a gente, sempre. Mas tem pessoas que Deus está dando uma prova, Ele está falando que é o inimigo. Aí o inimigo está jogando uma tentação, ele está falando que é Deus. Vigia, toma cuidado. Senhor, por isso que eu estou passando, é uma prova do Senhor, para que eu venha crescer, para que eu venha amadurecer. E vamos tomar cuidado com a murmuração. Quando vem uma prova sobre nós, tomar cuidado com a murmuração. Murmurar em relação àquela prova, porque você está murmurando contra Deus. Temos que tomar cuidado, para não murmurar contra um ensinamento que o Senhor está querendo dar para nós. Não vamos murmurar contra algo que Deus está querendo fazer com que a gente cresça, para que a gente tenha percepção espiritual, discernimento espiritual, para que nós tenhamos autoridade dentro da nossa casa, autoridade dentro do nosso lar. Hoje nós vemos lares que crianças de 5 anos estão mandando em pai e mãe. O que é isso, gente? Adolescente está querendo mandar em pai e mãe. Quer fazer o que quer sair a hora que quer chegar a hora que quer. Não é assim que funciona, não. Jovens, porque acham que trabalham fora, porque tem um emprego, tem o seu salário, acham que pode fazer o que quer. Não é assim, não, que funciona. Existem regras. O Senhor nos deu regras, o Senhor nos deu mandamentos, e são para ser cumpridos. Não são só para a gente saber que existe, mas é para a gente praticar. É para a gente avaliar, praticar nas nossas vidas, irmãos. Quando nós começamos a obedecer a Deus, o inimigo se levanta, mas as bênçãos do Senhor são muito maiores. São muito maiores quando nós obedecemos ao Senhor.
Então, cuidado com as distrações. Aquilo que tem te impedido de seguir o foco, de seguir aquilo que o Senhor já determinou para a sua vida. Quantas pessoas com dons, quantas pessoas com talentos enterradas, porque não vigiaram, porque se deixou se distrair, se deixou levar. Aí estão com talento enterrado, estão com o seu dom enterrado. E o Senhor está querendo te usar. O Senhor está querendo te levantar. O Senhor quer te usar, mas Ele não vai te usar se você não deixar, se você tomar uma atitude, se você se posicionar. Se você se posicionar, posicione-se. Essa palavra que Deus colocou no meu coração, não tenha medo. Se Deus mandou, se Deus falou, vai. Posicione-se. Deus está querendo te usar. Deus está querendo levantar a sua igreja. Deus está querendo nos levar a lugares altos. Lugares muito altos. Mas se você ficar perdido nas distrações, perdido naquelas coisas que Deus não mandou, que Deus não quer que você faça, se você não ficar vigiando entre o que é tentação e entre o que é provação, se você não tiver discernimento, você não vai agir, você não vai caminhar, você não vai prosseguir. E o medo, como o medo, ele tem paralisado as pessoas. Eu não sei. Eu não sei. Eu estou ouvindo uma voz assim, Deus está falando que eu tenho que estar no louvor. Mas será que é de Deus, irmãos? Quando você tem um pensamento, eu acredito que quando você tem um pensamento que é para a obra do Senhor, é Deus. O inimigo não vai mandar você para o louvor, não. O inimigo não vai falar que você tem um ministério, não, chamar na casa de Deus, não. É claro que nós temos que ter discernimento para o tempo. Tem pessoas atrapalhando o seu ministério porque não esperam o tempo de Deus. Temos que esperar o tempo do Senhor. Deus te deu um chamado, Deus te deu uma vocação, aí vai se preparando, vai estudando, vai orando em prol disso, vai pedindo ao Senhor para te capacitar, mas uma hora Ele se levanta. Mas é o tempo de Deus, nada é fora do tempo de Deus. Às vezes a gente tem pressa, né? A gente quer logo, a gente quer para logo, eu quero fazer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Às vezes você fica ali importunando o pastor, importunando o seu líder. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, eu quero que seja desse jeito, não sei o quê. E o tempo? Deus falou que o tempo é agora? Deus falou que o tempo é agora? Espera o tempo de Deus na sua vida. Espera o tempo da promoção de Deus na sua vida. Espera o tempo da promoção. Por enquanto, se prepare, ore, busque, tenha certeza do seu chamado, tenha certeza daquilo que Deus está chamando você para fazer. Quantas pessoas em dúvidas, eu não sei isso, eu não sei se é aquilo, não tem discernimento espiritual, não tem percepção espiritual, não tem compreensão espiritual daquilo que Deus está falando. Precisamos aprender a ouvir a voz de Deus verdadeiramente. E não ouvir a voz do diabo. Quantos crentes estão ouvindo a voz do diabo? Não vou nesse ministério, mas não. Eu vou sair daqui porque eu queria fazer um negócio e o fulano não quer. Então, eu estou saindo da igreja. Não vou ficar aqui mais, não. Irmãos, esse negócio de por qualquer coisa sair da igreja, isso não é de Deus, não. Hoje nós estamos vivendo um evangelho que as pessoas elas não querem ser confrontadas. Eu vou falar uma coisa para vocês, não é pessoal. Quando você está numa equipe e você faz alguma coisa que não condiz, e o teu líder chega para conversar com você, entenda, não é pessoal. Mas é necessário. A pessoa fala, a pessoa está me perseguindo, o irmão está me perseguindo, o irmão não quer que eu faça isso, irmão, respeite a sua liderança, tudo tem um tempo determinado. Respeite. E não é pessoal, pessoas levando para o lado pessoal. Sabe? Aí fica todo cheio, sabe, com as suas emoções todas abaladas. Porque fulano não deixou fazer isso, fulano não deixou orar, fulano não me chamou para orar, fulano não me chamou para cantar. E aqueles que se acham melhor do que os outros? Aquele que às vezes está aí no banco, sentado, e olha para a equipe de louvor. Eu toco melhor do que aquele cara, Eu canto melhor do que ela, Enquanto você tiver esse pensamento no seu coração, você não vai subir aqui no púlpito, não. E você, às vezes, acha que é o líder
da equipe, o líder do louvor, mas não, é o que está no seu coração. É a motivação do seu coração que não deixa você subir aqui. É a inveja, é o ciúme, é a arrogância, é a soberba, é você se achar que é melhor do que os outros, é você se achar que você é mais importante do que os outros. Deus não vai te colocar aqui. Isso aí é provação, é Deus te mostrando, Deus querendo sarar o seu coração, Deus querendo sarar a sua alma, sabe por quê? Porque Ele tem mais para você, Ele sabe que você é capacitado, Ele sabe que você tem condição, Ele sabe que você tem disposição. Tem muita gente que tem disposição, mas por estar dando ouvido a Satanás não está fazendo nada, está sentado nesse banco aí. Deus não te chamou para ficar sentado em banco, não. Deus te chamou para você levantar e guerrear e marchar pela sua igreja, pela sua família, pela sua nação. Chega de moleza, chega de zona de conforto, chega de comodismo. Posicione-se diante de Deus, posicione diante do Senhor. Fala, a partir de hoje eu vou tomar uma posição. A partir de hoje eu vou levantar, eu vou orar, eu vou clamar, eu vou marchar, eu vou cooperar com o Senhor, eu vou cooperar na obra do Senhor, eu vou cooperar com o meu pastor, eu vou cooperar com a minha liderança, eu vou cooperar com a minha equipe, eu vou cooperar com a minha família. Eu vou cooperar com a minha vizinhança, eu vou ser uma bênção no meio da minha vizinhança, eu vou ser uma bênção no meio da minha família, eu vou ser uma bênção aonde eu estiver. Aonde eu colocar os meus pés, abençoado será. Aonde eu tocar, abençoado será. Mas posicione-se, não tenha medo de se posicionar. Não tenha medo de tomar uma atitude, de se levantar, de prosseguir. Não tenha medo, sabe por quê? Porque Deus é contigo. Deus é conosco. Se o Senhor falou com você, vá. Vá. Não fique esperando, que às vezes se você esperar muito, pode ser tarde demais. Deus vai dar para outro fazer, porque você esperou demais. Eu penso assim, Deus ele não precisa da gente, mas Ele conta conosco, porque Deus ele é poderoso, Deus ele é soberano, Deus tem todo o poder no céu e na terra, Ele pode fazer o que Ele quiser, a hora que Ele quiser, aonde Ele estiver, mas Ele conta conosco. Ele não mandou os anjos aqui para fazer a obra, Ele mandou nós. Ele chamou nós. Ele convocou a nós. Ele comissionou a nós. Ide por todo o mundo e pregai a toda criatura. Precisamos estabelecer o reino de Deus na terra. O reino de Deus começa nos nossos corações. Você tem certeza que você faz parte do reino de Deus? O reino de Deus está implantado no teu coração. Uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir, uma nova forma de viver, uma nova forma de se comportar. Nós não fazemos o que o mundo faz, nós não fazemos o que as pessoas do mundo fazem, nós fazemos aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus faz até hoje. Que é ter compaixão pelas pessoas, é ter misericórdia pelas pessoas, é perdoar as pessoas. Como é difícil perdoar, como é difícil. Não é fácil, mas nós precisamos, não é por causa do outro, não é por causa de você. Para você ser liberto desse ressentimento, ser liberto da sua amargura que há no seu coração, porque só o Senhor conhece o nosso coração, ninguém mais. Jesus conhece, Jesus quer nos libertar, sabe? Jesus quer nos restaurar, restaurar a nossa fé. Restaurar a nossa confiança em nós, que nós podemos pelo poder dEle, nós podemos pela autoridade dEle, tudo posso naquele que me fortalece, não em mim, mas no Senhor, que nós podemos nos levantar, que nós podemos marchar, que nós temos condições, porque é Ele que nos dá o poder, é o Espírito Santo que nos capacita. Precisamos aprender a ter mais comunhão com essa pessoa que está dentro da gente. Nós temos uma preciosidade dentro de nós. Nós temos uma riqueza incomparável que às vezes a gente não sabe, às vezes a gente não entende, às vezes a gente não conhece, que é o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Precisamos
deixar o Espírito Santo fluir na nossa vida, agir na nossa vida, ter comunhão com Ele, falar: Espírito Santo, eu estou aqui, eu preciso que o Senhor me ajude, eu preciso que o Senhor me aconselhe, essa situação que está acontecendo, como é que eu vou fazer, como é que eu vou agir, me dá estratégia. Me dá estratégia dentro do meu lar, quando o meu filho está indo por um caminho que não agrada o Senhor. Me dá estratégia quando o meu filho está escolhendo caminhos que vão contra aquilo que eu ensinei para ele. Me dá estratégia, me dá sabedoria. Quantas pessoas querendo resolver as coisas com as próprias mãos, querendo fazer tudo com as próprias mãos. Eu já fiz muitas coisas com as minhas próprias mãos. E sabe, não é fácil você deixar a sua vontade, o seu eu, e depender do Senhor. Não é fácil, mas é necessário. É necessário se você quiser fazer diferença, se você quiser andar no sobrenatural, se você quiser fazer as coisas, sabe, ver o mover de Deus, ver o agir de Deus, ver os milagres de Deus na sua vida. É necessário posicionamento. Tome uma posição diante do Senhor, não tenha medo, aprenda, fala: Senhor, me dá ouvidos espirituais, eu quero ouvir a tua voz que é a verdade, eu não quero ouvir a voz do inimigo, eu não quero ouvir a minha voz. Temos ouvido muito a nossa voz e nós não vamos contra a nossa voz, porque é a nossa opinião, né? A gente não vai contra a nossa opinião. Então a nossa voz é a nossa voz e acabou. Vou ouvir minha voz, acabou. Porque nós temos 3 vozes que a gente ouve. 4. Temos a voz de Deus, que é a voz do Espírito Santo. Temos a voz do inimigo falando no nosso ouvido. Temos a nossa voz, o meu eu, a minha vontade, aquilo que eu quero e acabou. E temos a voz dos outros. A voz dos outros, que também muitas vezes tem impedido pessoas de prosseguir. Irmão, se alguém falou alguma coisa para você que te deixou chateado, que te deixou triste, que te deixou desanimado, esquece. Larga para lá, siga em frente, perdoa. Se ele não vai te pedir perdão, mas perdoa você, libera perdão você, esquece, caminha, prossegue, vai em frente. Não fica dando ouvidos ao que as pessoas estão falando sobre você, sobre o seu chamado, sobre o seu ministério. O negócio é você e Deus. Você sabe que Deus está falando com você? Você tem certeza que é Deus falando com você? Então pronto, amém. O negócio é eu e o Senhor. O que o Senhor tem falado comigo? O que o Senhor tem me mandado fazer? Qual é o chamado que Deus tem colocado na minha mão? Então eu vou. Eu vou porque eu sei que Deus está comigo, eu sei que Deus vai me ajudar, eu sei que Deus vai me capacitar, eu sei que Deus vai me promover, eu sei que é Deus, então eu vou caminhar, eu vou prosseguir.